Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho, graças ao nosso bom Deus. Segunda-feira, dia 19 do mês de junho, e a semana, mais uma vez, reinicia. Oh, meus amigos, que bom! Ontem à noite nós conversamos um pouco, né, sobre as crianças e a importância delas junto com a gente nesse processo de despertar espiritual. E hoje eu queria conversar um pouco sobre todos nós, né? Mas em especial, de certa forma, os adultos, que é quem de alguma maneira se conscientiza mais ou se familiariza mais com essa expressão, a noite escura da alma. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa expressão. Normalmente ela não é utilizada aqui no Brasil, né, ou utilizada na língua portuguesa, mas é uma expressão muito utilizada nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa e até em alguns países da Ásia para designar aqueles momentos de provações, momentos de dificuldade, né, que a alma encarnada aqui na Terra passa. Períodos difíceis, independente de qual seja a origem dessa dificuldade. Então, daí o nome noite escura. Por quê? Porque noite é um período, né? E a ideia de ser escura, porque é pesada para a maioria de nós quando essas situações estão vivenciando, por não sabermos como lidar com as provações quando elas surgem. Então, todos nós, né, pelo simples fato, meus amigos, de estarmos na Terra, teremos algumas noites escuras da alma, porque isso faz parte do crescimento espiritual. O que não quer dizer que essas noites tenham que ser difíceis, que elas tenham que ser pesarosas. Absolutamente. Vamos para os exemplos? Eu posso falar que uma pessoa está passando por um período de provações na área da saúde. Imagina alguém que está enfermo, né, tem 1, 2 anos, fazendo um tratamento constante, né, constantes visitas a médicos, ainda mais se for no Brasil com essa dificuldade enorme do serviço público de saúde que infelizmente a gente tem, às vezes com dificuldade de acesso a medicamentos, além da problemática comum, né, que às vezes a gente encontra dentro da nossa própria casa. Isso é uma noite escura da alma? Claro que é. Ah, eu tô com uma dificuldade afetiva grande, um problema no relacionamento a dois, no casamento difícil, muita discussão, falta de harmonia no lar, talvez por causa dos filhos, né, com dificuldade de relacionamento com eles. Ou de repente você é o filho e a filha, e a sua noite escura da alma se refere à sua dificuldade de relacionamento com seus pais. Falando, nossa, tá complicado, né? A gente tem dificuldades mil, como alguns gostam de falar. É uma noite escura da alma? Claro que é. Ah, eu tenho me sentido confusa, Ricardo, confuso, porque eu não sei exatamente para onde eu vou espiritualmente. Né? Eu sei que eu não quero ficar como eu estou. Né? Tem algumas pessoas que falam assim: estou procurando uma bússola, um sentido para a minha vida espiritual, e nesse momento está tudo obtuso, né? Tudo meio escuro. Isso é a noite escura da alma existencial? Claro que é. E os exemplos são inúmeros. Qualquer dificuldade que você passe, qualquer situação que, vamos falar assim, está demorando mais de 24 horas, 48, pode ser, senão, uma noite escura, uma sombrinha da alma que a gente precisa vivenciar. Mas qual que é a boa notícia? Onde há luz, não existe escuridão. Se você estiver num quarto escuro e acender o interruptor, o que que acontece? A luz aparece e a escuridão vai embora. Então, meus amigos, a noite escura da alma, ela nada mais é do que um estímulo à reflexão profunda que o ser espiritual, nós aqui na Terra, devemos fazer sobre o que é que precisamos aprender para seguir adiante. Nas tradições que falam da noite escura da alma, espirituais, nós aprendemos que a noite escura da alma nada mais é do que um sinal. É um sinal que tem como objetivo despertar a nossa atenção de maneira consciente para algo que possa ser melhorado. Por exemplo, eu tenho meu relacionamento a dois muito difícil, muito complicado, mas talvez eu não tenha percebido que parte desse problema é porque eu sou muito exigente. Então talvez a minha noite escura da alma exista e aquele incômodo profundo até o momento que desperte em mim o seguinte pensamento: Ricardo, você precisa ser tão exigente? Já que você ama outra pessoa e você quer ficar aqui, que tal se você for um pouco mais flexível? E é impressionante, meus amigos, porque quando cai essa, vamos brincar aqui, essa ficha espiritual, né? Esse momento de consciência de satori espiritual. Satori é uma palavra oriental para determinar despertar espiritual. Quando isso acontece, imediatamente o coração que estava turbulento entra em paz. É como se fosse um desalinho que encontrou o alinhamento, né, trazendo um sinal para você para dizer, é aqui que eu vou trabalhar. Então, se isso estivesse ocorrendo, eu sendo mais flexível, o que é que aconteceria comigo? Me sentiria melhor. Está entendendo a ideia? Então vamos lá, sei lá, eu estou perdido na questão
profissional, não sei o que eu faço, e brigo com um, com o outro no trabalho, dificuldade tremenda, né, de fazer os resultados acontecerem. Mas aí eu tô lá, reservei meu espaço para estar em contato com Deus, faço minhas reflexões verdadeiras, estou lendo, estou estudando, porque eu quero aprender, porque esse é o propósito da noite escura, tirar a gente da zona de conforto, porque senão a gente ia ficar na zona de conforto. De repente cai uma ficha, Ricardo, você está muito preguiçoso. Você precisa se aperfeiçoar mais, porque, sei lá, tem mais de 15 anos que você não faz um curso novo, não se aperfeiçoa, por isso que você está com dificuldade no trabalho. Aí, ao cair essa ficha existencial, eu tomo atitude e vou lá me aperfeiçoar, vou estudar e imediatamente meu coração volta a se sentir melhor e essa noite escura começa a dar vazão, né, a um dia claro. Então, qual que é a questão, meus amigos? Na Terra, todos nós vamos passar por pequenas ou grandes crises existenciais. O espírito que está encarnado nesse planeta está em aprendizagem, é um aluno matriculado numa escola, né? Então, tem como qualquer aula, tem aulas que a gente aprende com facilidade, tem outras que a gente precisa prestar mais atenção, não é verdade? Você chega em casa, tem que estudar 1, 2 livros, às vezes pega uma aulinha particular, porque você precisa prestar mais atenção. Então, as noites escuras da alma não são para amargurar o nosso ser espiritual, ou martelar, ou tirar a nossa paz. Não importa o que seja. Se alguém desencarnou, se é por causa de doença, problema financeiro, questões sentimentais, não importa. Se nós acendemos a nossa luz com a consciência do que há em nós que possamos fazer, ou para resolver a situação, porque tem coisa que está no nosso alcance para a gente solucionar, ou pelo menos para a gente se adaptar à situação, caso ela não possa ser solucionada apenas por nós, mas a gente se adaptando com sabedoria, de maneira leve, de maneira sábia, imediatamente a noite escura da alma começa a desaparecer e a aurora de uma nova paz interior começa a se mostrar. Então, na nossa amada pílula do nosso querido Evangelho de hoje, fica esse convite para você, né? Acenda a sua luz para que qualquer noite escura da alma possa desaparecer. Tá bom? Com certeza, meus amigos, trabalhando isso com muita consciência e carinho, você vai ficar muito íntimo do que há de melhor dentro de você para passar por qualquer dificuldade. É que nem dirigir à noite, né? A gente acende o farol, então a escuridão da frente não nos incomoda. Porque se você é um motorista atento com o farol ligado, você enxerga o suficiente na sua frente para você fazer uma viagem tranquila e segura. Felizes de quem acende o farol da sua fé. É ou não é? Agindo passo a passo na direção de uma vida cada vez melhor. Meus amigos, excelente semana para todos vocês. Como sempre, obrigado por compartilhar a pílula, nosso amado Evangelho, e reforço o convite carinhoso, né, para exposição na nossa casa de Sheila, hoje em 2 momentos, às 15 horas e às 19h30, nós vamos trabalhar as obras de Sheila, o conteúdo magnífico de reformulação moral, de entusiasmo, de crescimento espiritual que a gente pode levar para o nosso dia a dia, de algumas obras desse espírito maravilhoso que se doa de maneira incessante há tanto tempo, né, ao planeta Terra, nos ajudando a construir um mundo melhor e mais feliz. Então, sintam-se mais uma vez convidados, tá bem? Fiquem com Deus então, luz e paz a todos e até breve, até muito breve, acendendo sua luz e dizendo tchau, noite escura da alma, tchau!